dos Médiuns, capítulo 6, segunda parte, manifestações visuais. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos. Mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração, seja por uma alteração em suas disposições moleculares. É quando luz aparece sob uma forma vaporosa. Há condensação, e não é preciso tomar esta palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito pelo do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior como em nosso gás. Quando nos aparece é porque colocou seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível, mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica por quê a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre concedido, ou não o é senão em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Uma outra propriedade do perispírito, e que diz respeito à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. As aparições no estado de vigília
não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos, e a história relaciona um grande número delas, mas sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes. E muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente, não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que o assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Acrescentaremos às considerações precedentes e o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeriformes e sua agitação produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos se agitando no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la, mas és um outro gênero de ilusão, não menos bizarro, contra a qual, igualmente, é bom estar prevenido. O humor aquoso do olho oferece pontos diferentes, perceptíveis, que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos. Produzem no ar ambientes e à distância pelo efeito do aumento e da refração a aparência de pequenos discos, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem estes discos por espíritos que lhes seguiam e acompanhavam por toda parte, e em seu entusiasmo tomarem por figuras as nuances da irisação, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por elas mesmas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Estes discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda, ao alto, embaixo, ou se detêm, segundo o movimento da cabeça. E isto não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular e deve seguir os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso
mesmo para os espíritos inferiores, e com maior razão, incompatível com a ideia que fazemos todos os espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Estes discos, ao qual das manchas negras, têm um movimento ondulatório que não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo. E o que se acrescenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso acusa primeiro do fenômeno e o dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem é porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Mas, chegados a uma certa altura, se fixa o olho, vêem-se os discos descerem e depois reterem-se. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Ocorre o mesmo com as centelhas, que as produzem algumas vezes sem maços ou em feixes, mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que geralmente são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Semelhantes ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios proporcionados pela ciência prática, compreenderá tudo o que tem de pueril, do mesmo modo que combatemos as teorias duvidosas com as quais atacam-se as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, fazem mais mal do que bem juntos aos incrédulos, já tão dispostos a procurarem o lado ridículo. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos, porque, notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho à explicação da ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda há de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de passarmos
ao estudo das comunicações propriamente ditas, tanto melhor se as compreenderá, quando melhor nos dermos conta das causas primeiras. Se compreendeu bem esse princípio, far-se-á, por isso mesmo, sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. Estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos por causas que não têm de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E vale tanto como todas as explicações que dão os negadores para provar que tudo não é senão ilusão, fantasmagoria e subterfúgio nos fenômenos espíritas. Correção. 108. Às considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica, que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre é absoluta a limpidez do ar e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e agitação em que as põe o calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião, para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis, que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que a seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irisação, o que quase tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação, fornecida por essas pessoas mesmo, as reconduzirá ao terreno da realidade. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos, vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente. Uma vez que a sede da aparência é no globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convirem estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para seres inteligentes e livres, papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores e, pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima, chegados, porém, a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se mobilizam. Extrema é a mobilidade.
deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. O mesmo se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho, e são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causam, com relação aos incrédulos, já de se tão dispostos a buscar o lado ridículo.